Olá, sou o professor Cláudio e a nossa aula de língua portuguesa hoje está no Caderno do Estudante, volume 1, Ensino Médio, material EJA Mundo do Trabalho, páginas 48 a 62. Nessa unidade 2, que tem como título Mídias e Representações do Mundo, estudaremos a temática 1, a construção de nossa visão de mundo, mídia e jornal impresso. Nessa unidade, observaremos aí como as linguagens atuam nos meios de comunicação de massa e num de seus veículos mais antigos, o jornal impresso. Estudaremos os textos jornalísticos, aventurando-nos pelo universo de repórteres, jornalistas e escritores, conhecendo diferentes formas de produzir informações, expressar opiniões, compartilhar experiências. Para iniciar nossos estudos, vamos fazer uma reflexão sobre algumas questões que nortearão o assunto a ser discutido nela. Chegamos aqui na temática 1, a construção de nossa visão de mundo, mídias e jornal impresso. Vamos às questões. Você já parou para pensar de como, ao longo da vida, foi conhecendo o mundo? Sabe o que é mídia e comunicação de massa? Analisaremos também a primeira página de um jornal, sua manchete, chamadas e fotografias, observando a importância das legendas para contextualizar as imagens nele apresentadas. Aqui também nós temos a definição de chamada, que faz parte da primeira parte do jornal. Aqui, algumas questões que nós faremos agora, ela está baseada no seu conhecimento, naquilo que você já sabe, né? Então, veja lá. Pense em sua vida cotidiana, no dia a dia, né? E enumere a seguir os meios por onde geralmente você se informa sobre os acontecimentos da sua vida, do país, da sua cidade, do mundo. Coloque o número 1 para sua principal fonte de informação e siga a numeração de acordo com a frequência. Então aqui tem esses quadrinhos, vocês vão colocar o número, né? Que você tem acesso principal aí. Número de 1 até o último aí. A segunda questão. Você vê diferenças entre ficar sabendo de uma notícia pela televisão ou pelo rádio? Escreva algumas. Então, se você perceber alguma diferença, coloque aqui nesse espaço. A outra questão diz o seguinte. Você acha que assistir ao noticiário da televisão é suficiente para que uma pessoa fique bem informada? Aqui, sua opinião também, né? Como você imagina que as notícias chegam aos jornalistas responsáveis pela publicação delas em um jornal? Então, também pessoal. Em sua opinião, que diferenças existem entre informar um fato e formar uma opinião sobre ele? Então aqui você vai perceber a diferença e relatar nas suas linhas, tá bom? Dando continuidade, temos aqui o texto intitulado Mídia. Nele são apresentadas duas vias que servem de parâmetros para o conhecimento de mundo das pessoas. A observação feita com sentidos e a que traz informações da vivência de outras pessoas e que são acessadas por meios ligados à mídia. Veremos a importância da mídia para a sociedade e na vida particular das pessoas. Como ela é estruturada e como é a interação por meio das diversas linguagens apresentadas. Na sequência, encontramos o texto intitulado aí, O Jornal Impresso. Aqui vamos analisar a estrutura e a importância do jornal impresso. Como ele interfere na vida das pessoas. Como ele é organizado em suas partes, suas estruturas, para o fácil acesso e compreensão daquilo que se é pesquisado pelo leitor. Ainda nesse estudo, encontraremos as definições do que vem a ser manchete editorial, carta do leitor,
Então, aqui do lado, ó, vocês vão ter as definições de manchete editorial, carta do leitor, que já estudamos em outra aula, né? Iremos, na sequência, fazer uma análise sobre o trecho do texto do jornalista brasileiro Eugênio Wolff, publicado no caderno Opinião do jornal do O Estado de São Paulo, de 14/11/2013, onde faz uma reflexão sobre o poder da imagem e das palavras, na primeira página de um jornal impresso. Leia com bastante atenção para responder aí as questões a seguir. Então, aqui o texto, né? Faça uma leitura bem aprofundada, analisa, consulta algumas palavras e veja principalmente a opinião aí do jornalista. Atividade 1. Observe atentamente a primeira página do jornal O Estado de São Paulo. Olhe no cabeçalho, a identificação do jornal, repare no nome, no logotipo, na data, na hora do fechamento da edição. Observou o dia em que o jornal foi vendido nas bancas? 1º de junho de 2013. Essa data é muito importante para situar no tempo os fatos noticiados, principalmente quando se trata de um jornal mais antigo. Então, aqui toda a primeira parte, a primeira página aí do jornal que você deve fazer essa análise, né? As imagens. E depois vem as questões. Agora responda às questões propostas, volte ao texto sobre o jornal para recuperar ideias que o ajudem a respondê-las. Veja a questão. Na primeira página, há diferentes tipos e tamanhos de letras. Considerando que as notícias a que o jornal atribui maior importância tem o maior tamanho aí da letra. Qual é a manchete do dia? Então veja essa questão aí. Aqui na primeira página, considerando que as notícias a que o jornal atribuiu maior importância tem tamanho de letra maior, qual é a manchete do dia? Então aqui nesse espaço você vai colocar, né, a manchete principal aí. A 2. Quais são as duas chamadas com maior destaque na primeira página? Então você vai colocar as duas chamadas aqui. Observe a que cadernos elas conduzem o leitor e diga o assunto de que se trata, ou que tratam, né? Aqui vocês vão colocar as chamadas e verificar o caderno, se é de esporte, se é de política, né? Na 3, a foto que aparece ao lado da manchete pode ser um bom exemplo do que disse Eugênio Wolff. Sobre a força emotiva das imagens, explique. A 4. Das chamadas ligadas à cidade de São Paulo, qual delas você acha que parece mais importante para o dia a dia da população? Por quê? Então aqui você vai analisar e verificar aquela com mais importância, né? Quais dos títulos que remetem a assuntos internacionais chamam mais a sua atenção e por quê? Então verifica lá aquele assunto que vai falar de fora do país, né? Para você, analisando aí o seu ponto de vista de importância. Na 6, observe o anúncio publicitário no final da página. Você acha que ele dá pistas sobre o público-alvo do jornal? Então, para quem foi escrito, você acha que ele tem aí um público diretamente a ser atingido? Explique, considerando também as chamadas já analisadas. Na outra parte aqui, intitulada As Notícias, analisaremos aí aquilo que tem como estrutura, né, para a apresentação de uma notícia. Veremos como são apresentadas essas notícias e quais são as etapas até elas serem publicadas. Também como são estruturadas e os tipos de linguagens apresentadas. Também a importância de se apresentar como fonte confiável. Então, por onde a notícia é publicada, né, ela tem aí uma veracidade maior
e um crédito maior, né, como fonte. Aqui algumas partes, a pauta, né, aquilo que é colocado como destaque aí para a produção de uma notícia de um jornal. E aqui alguma definição sobre o que vem a ser autor e fonte, né, o release, a ideologia, e aí vem a parte da atividade. Atividade 2, ela diz o seguinte: escolha de palavras e a representação dos fatos. Aí começamos. Entre os dias 6 e 7 de novembro de 2013, muitos jornalistas impressos, muitos jornais, né, desculpa, muitos jornais impressos e digitais divulgaram as informações de um estudo feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, chamado Aglomerados Subnormais, Informações Territoriais, tomando por base nesses dados aí do Censo de 2010. O Instituto gerou informações e forneceu sua análise a respeito do perfil dos moradores de favelas, analisando localização, estrutura, carência e outras características dessas áreas, ocupadas em grandes cidades brasileiras. Cada jornal optou por anunciar o estudo do IBGE a seu modo. Veja aí a questão 1. Ela vai apresentar aí as manchetes para serem analisadas. Leia alguns títulos das notícias que os jornais brasileiros deram sobre o estudo do IBGE. A manchete 1. Favelas só se igualam a asfalto em TV e geladeira. Isso aqui foi apresentado aí pela Folha, né? Folha UOL. A manchete 2. Favela tem muito acesso a bens e pouco a empregos. Isso aqui foi anunciado pelo Estadão. A manchete 3. Dados do IBGE mostram perfil de favelas e moradores. Isso aqui foi anunciado aí pela Notícias do UOL. E o 4 aí, a manchete 4, IBGE, consumo de TV e geladeira aproxima a favela do resto da cidade, mas a exclusão digital se mantém. Isso aqui foi apresentado pelo Globo, né? Então, as 4 manchetes aí para serem analisadas. A questão A, ela coloca o seguinte: quais manchetes ou qual manchete destacam a questão do consumo? Então, pode ser uma ou mais de uma, né? Quais manchetes citam a fonte de informação? Pode ser uma também ou mais de uma. Na 2, leia a seguir o trecho da notícia IBGE: São Paulo concentra 19% do total de aglomerados subnormais do país, que o Jornal do Estado de São Paulo publicou sobre o estudo do IBGE. Você vai marcar F para fato, O para opinião e D para dado. Então, 3 itens aí, F, O e D. Consulte o quadro com as definições de dado, fato e opinião. Então, aqui a definição de dado, fato e opinião para você marcar dentro desse quadrinho aí após a letra. Leia a definição, né? E depois você leia o trecho e coloca dentro a letra referente aí à definição. Se é fato, se é opinião ou se é dado, né? Aqui terminando a questão, fazendo isso, depois você pode consultar suas respostas na hora da checagem. Aí você vai conferindo, lembrando que as questões pessoais, elas são baseadas na sua opinião. Então, de repente, não vai encontrar aqui na íntegra, né? Aí faça uma correção mais ou menos em cima daquilo que você vê que é pessoal ou que é definição interpretativa aí do jornal compreensível, aquilo que está no texto, tá? Bons estudos e fique em paz.